Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Amém? Lucas, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 28. E dito isto, prosseguiu Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, fronteira e ali, e ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Solte-o e traze-o para mim. Se alguém vos perguntar, por que o saudais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes nas oliveiras. E quando se aproximava da descida das oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando iam chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém? Senhor Deus e Pai, te damos graça por esse domingo. Um domingo especial que estamos na tua casa, bendizendo o teu nome, invocando a ti, Senhor, sobre as nossas vidas o teu amor, a tua presença, o teu Santo Espírito, Pai. Fala aos nossos corações a tua palavra, fala a nossa mente, Pai, que nada venha nos atrapalhar, Pai, que nada venha roubar a semente, Pai, que está sendo plantada aqui do Evangelho. Mas faça, Senhor Deus, conforme a tua vontade, Pai. Que teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para agir em nós, Pai, como tem agido até nesse momento, Pai. Te damos graça por tudo o que o Senhor há de fazer nesta noite. E já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando dessa passagem de hoje, porque hoje é domingo de Ramos. Nós, os católicos, os cristãos, de maneira geral, comemoramos o domingo de Ramos. Por que ele é tão importante? E por que é tão importante comemorar, né, na igreja? Porque a comemoração, ela sempre traz a memória. A comemoração sempre tem a função de lembrar você quanto que alguma coisa é importante. Por isso que nós comemoramos tantos os aniversários, não é? Demais, a gente comemora, comemora e continua a comemorar, porque é importante. E o domingo de Ramos é o domingo que antecede a Páscoa. Então a gente sabe que, dentro do contexto aqui, não era domingo, era um sábado, mas para a gente considerou-se como domingo de Ramos. Mas o que ele tem tão importante, o domingo de Ramos? O que ele traz de mensagem para a gente? O que a gente pode falar do domingo de Ramos? Sim, ninguém se aventura, não. Primeiro momento, a gente sabe que Jesus foi aclamado rei, né? Por mais que foi momentâneo, mas ele foi aclamado rei. E no primeiro momento,
é interessante, porque Hosana, Hosana nas maiores alturas. O que significa essa saudação? Senhor, salva-nos agora. Salva-nos agora, Senhor das alturas. Então, a gente tem um momento especial, que foi o momento de cumprir a palavra de Zacarias. Então, já estava previsto este dia acontecer. É interessante, né? Que para Deus tudo está escrito. Tudo está diante do Senhor. E no domingo de aleluia, a gente tem esse primeiro momento. Senhor, salva-me agora. Será que a gente pode dizer hoje isso para o Senhor? Senhor, Senhor, salva-me agora. E do que eles queriam ser salvos? Aquele povo em especial. Eles queriam ser salvos de todo aquele império romano, de toda aquela dominação que acontecia à época que Jesus foi morto e foi crucificado. Mas o interessante é que o povo ele estava condicionado. Eles não queriam algo duradouro. Eles queriam colocar Jesus como Senhor naquele momento. Eles queriam colocá-lo como rei dos judeus. Só que eles queriam, eu separei 3 coisas. Eles pensavam num templo, num rei e numa religião. Eles estavam condicionados às 3 coisas. E isso fechava ali os olhos. Em vez de eles estarem preparados para receber o rei dos judeus, eles não conseguiram fazer isso. Então, é o que eu me pergunto. Às vezes a gente está tantos anos na igreja, mas a gente já recebeu o rei dos judeus no nosso coração? Ou a gente está dentro de uma religião e não dentro de um momento que eu falo assim, Senhor, de fato, o meu coração está com o Senhor. É um encontro genuíno com o Senhor. E Jesus percebeu que a multidão que estava ali, eles não conseguiram. Ele ficou muito triste por causa disso. Ele ficou muito triste. Ele fala aqui, ele está falando de uma outra profecia, que ele está falando que daqui a 70 anos Jerusalém seria destruída, porque eles não conseguiram perceber o tempo da visitação. Então, a gente, para falar, antes de falar nisso, eu acho bonito também essa parte que os fariseus ficam incomodados, né? Manda eles calarem a boca, eles estão chamando o rei, manda esse pessoal calar a boca. O que Jesus fala? Se eles calarem, as pedras clamarão. O que isso significa? Poder. O poder estava ali. O poder ali revolucionário, o poder de mover céus e terra estava naquele momento. Se as pessoas não o reconhecessem como Senhor, a natureza ia reconhecer. Tamanho poder que estava naquele momento. E o legal dessa passagem, que também fala em Mateus, que o poder vem em cima de um jumentinho, filho de jumenta. O poder de Deus, Jesus Cristo, Deus encarnado, ele veio da forma mais humilde que poderia ser. Ele não veio como cavalheiro, ele não veio em cima de cavalos, ele veio em cima de um jumentinho. E num dos estudos que eu fiz, fala que quando você é humilde, o poder está sob controle. A humildade mantém o poder sob controle. E isso é um aprendizado. Temos que controlar os nossos corações, controlar o orgulho, vaidade, tantas coisas que estão dentro de nós que às vezes fica saltando aos olhos. A coisa salta aos olhos. A gente só consegue ter tudo sob controle via humildade. Enquanto não houver humildade, a gente não consegue se aproximar da presença de Deus. Porque Deus é humilde. É como a pastora acabou de ler na palavra da sementeira. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele é humilde de coração. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de ser humilde, não tem? Às vezes a gente tem uma dificuldade assim de quebrar o nosso interior e falar, Senhor, como eu sou orgulhosa, ou como eu sou orgulhoso. Às vezes a gente não consegue nem dizer isso para a gente, dizer isso para Deus. Mas Jesus, ele foi o exemplo. Ele mostrou
que o poder só pode ser feito de forma saudável se estiver debaixo da humildade. E aí a gente pensa na nossa vida, como é que está o nosso poder? Às vezes a gente quer mandar muito, né? Eu percebo muito isso no trabalho. As pessoas querem mandar muito, elas querem ser obedecidas, elas querem que a autoridade delas seja reconhecida, mas elas conseguem isso através do jugo? Conseguem isso através do autoritarismo? Não consegue, porque o verdadeiro poder é um poder humilde. E o Senhor Jesus, ele mostra isso para a gente já no Evangelho de Mateus, quando ele cumpre a profecia. O rei dos judeus vai vir num jumentinho, filho de jumento. E aí a gente pensa assim, que rei é esse que é tão humilde, montado no jumentinho, filho, cria de animal de carga? Aí a gente fala, Jesus Cristo é desconcertante. Ele é desconcertante. Ele consegue mostrar o avesso de toda regra, assim. Se a regra é, eu sou forte, eu consigo o que eu quero. Pelo contrário, a minha fraqueza, ele me fortalece. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque eu estou fortalecido pelo Senhor. Quando eu sei que eu preciso, o Senhor se aproxima de mim, porque eu dou uma abertura para ele chegar. Se eu me acho, não há espaço para Deus. Mas quando eu sei que eu preciso, o Senhor vai e se aproxima de mim. Aí aqui eu me pergunto, por que eles queriam um rei daquele modelo que eles queriam, né? Um rei que assumisse o poder, que tomasse conta, que tivesse uma revolução. Por que eles queriam que fosse daquela maneira? Porque eles estavam presos na história deles. Eles estavam presos em toda a história de Israel. Porque quando eles ouviam as histórias, porque o povo israelita é um povo de tradição oral. A tradição oral, eu sento com os meus filhos, eu começo a conversar como é que foi no passado a história de Israel. Como é que o rei Davi tomou a cidade. Como é que o outro rei conseguiu sair do Egito, enfrentar, depois chegar na terra prometida. Então, eles tinham uma história de sangue, suor e lágrimas. Eles tinham uma história difícil. E a história fazia com que eles não conseguissem entender o novo modelo de reinado, o novo modelo de Deus. Eles não conseguiram entender isso. Aí eu me pergunto, até que ponto a minha história atrapalha a ação de Deus? Até que ponto as minhas vivências de vida, as coisas que eu ouvi do passado, a maneira como eu fui educada, eu faço com que a presença de Deus fique mais distante de mim, porque eu estou condicionada à minha vida. E eu acho que Deus vai agir conforme eu vivi a minha história. E o povo de Israel, isso é muito latente para eles. Porque eles contam a história do início. No princípio não era assim. Deus criou tudo com harmonia. Mas aí a mulher ouviu a voz da serpente, seduziu seu marido para comer. Então, a história sempre é essa. Havia um homem chamado Jó, que era um homem justo diante de Deus, um homem íntegro, mas o que aconteceu? Ele foi provado até o fim, ele foi esfolado por Deus, ele foi provado, e aí ele foi firme até o fim. São histórias contadas pelo povo e que fica na memória. E toda vez que eles participavam de algum cativeiro, de alguma coisa que os aprisionasse, eles voltavam. Não, tem um Deus de Israel, há um Deus que peleja por nós. É verdade. E isso funcionou a vida inteira para eles. Mas Deus fez de uma outra maneira. E quando Deus faz da maneira diferente, será que a gente consegue perceber? Às vezes a gente espera que Deus aja dessa maneira. Senhor, desça fogo consumidor. Senhor, tira aquele chefe que eu não aguento mais. Senhor, faça coisa nova na minha vida. Aí chora nos pés do Senhor. Senhor, não aguento mais. Mas será que Deus não quer fazer de forma diferente? Será que eu preciso que meu chefe, eu não posso nem falar isso na internet, senão vai achar que é pessoal. Eu não posso dizer, será que meu chefe tem que morrer para eu ser feliz? Será que é isso?
feliz? Será que é só essa? A gente tem muito disso. A gente consegue ser feliz se o problema se acabar. Se o problema tiver fim. Enquanto o problema não tem fim, eu não consigo ser feliz. Aqui Deus está mostrando completamente o contrário. Nessa passagem, Jesus Cristo está falando totalmente ao contrário. Porque o povo, no primeiro momento, aclamou como rei. Ele ia ser levantado rei. Ele sabia o que ia acontecer na semana seguinte. Mas o que ele falou aqui? Ah, Jerusalém, se você soubesse o dia oportuno que está acontecendo aqui, se o senhor soubesse o que está acontecendo nesse momento, você não ia sofrer daqui a 70 anos. Daqui a 40 anos, que foi no ano 70 que Jerusalém foi destruída. Jesus falou sobre Jerusalém. Porque no momento presente, quando ele estava ali para fazer o melhor, as pessoas não estavam vendo. E ele sabia, porque aquele momento estava passando, eles iam sofrer daqui a pouco, iam sofrer mais à frente. Será que Deus olha para a nossa história e vê isso no nosso futuro? Não, em nome de Jesus, né? Não, em nome de Jesus, não. Mas acontece que ao agir de Deus e ao agir humano. Ali estava o momento do agir de Deus. Era o momento da visitação. Mas o homem, ele recebeu esse momento? Ele recebeu a mensagem do Evangelho? Recebeu a crucificação do Senhor Jesus? Se Jesus estava falando isso de Jerusalém, Jerusalém não recebeu. Jerusalém continuou religiosa. Jerusalém continuou com o templo, servindo ao Senhor, mas ela não conseguiu entender o tempo da visitação. E eu penso nisso nas nossas vidas. A gente chama isso de tempo kairos, tempo de oportunidade. É o tempo oportuno para o agir de Deus. É o tempo que Deus se manifesta no meio do povo. E quando ele se manifesta, ele faz grandes coisas. Ele move céus e terra. Ele faz algo do sobrenatural, que só ele pode fazer. E aí, a gente está acordado para isso? A gente está entendendo isso? A gente consegue entender isso? Que o tempo de Deus é hoje? Que o tempo de Deus é agora? Que no momento lindo do louvor, ele está movendo? Ele está se apresentando para a gente, e aí ele fala, se você ouvir a minha voz, como pode ser bonito o seu futuro? Como pode ser esperançoso a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Como é que eu quero fazer você feliz na sua caminhada? E a gente tem que saber, a gente consegue entender isso? Será que aqui, a maneira como ele chora sobre Jerusalém, ele está triste porque ele fala, nossa, está tudo aqui na cara, e a gente não vê, está tudo aqui, o tempo todo está aqui para vocês, e vocês não estão conseguindo perceber o tempo da visitação. E eu penso, gente, como é que foram contadas histórias para a gente? Quantos anos nós temos e quanto de história nós temos para poder a gente saber o que a gente está fazendo com a nossa vida? Porque até ontem eu dei uma palestra sobre autoestima, e tinha uma frase da Cora Coralina que era muito bonita. Ela fala que ela pensou em desistir várias vezes, mas ela tinha mais chão do que cansaço nos ombros. Eu tenho mais chão nos meus olhos do que cansaço nos meus ombros. Eu tenho mais esperança do que medo. Eu tenho mais vida do que morte. E ela falou, eu quero continuar. As coisas parecem difíceis, mas eu quero continuar. Aí eu perguntava para as pessoas que estavam na palestra, ela tem uma baixa autoestima ou ela tem uma autoestima elevada? Ela tem uma boa autoestima, porque apesar dos pesares, ela tem esperança. Apesar dos pesares, ela quer viver e quer ser feliz. E a proposta do Evangelho é essa, é você viver e você viver com alegria, viver com esperança, viver crendo que os problemas não são maiores do que a ação de Deus na sua vida. E quando eu pensei nessa mensagem, o que me incomodou muito
é que eu queria falar um pouco sobre a questão do mal. Porque o mal faz muito mal e o mal consome. O mal, ele faz você perder esperança, ele faz você desanimar, ele faz você murmurar, falar bobagens. Mas aí eu pensei, caramba, como é que esse mal começou lá no início? Ele começou sutil, ele começou falando, ele começou a ocupar a mente, segundo a história de Eva. Certamente você não vai morrer se você comer essa maçã. Certamente você vai. Certamente o mal coloca palavras assim, palavras que pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode dar certo, mas pode não dar. É igual a história da propina. Vamos lá, você só vai ganhar, você não vai se expor, você só vai participar disso, você vai ganhar pouco. Mas numa dessa você morre quando você é convidado pelo tráfico. Numa dessa te levar alguma coisa, você não volta. Então o mal, ele permeia as relações. E ele permeando as relações, ele torna o dia a dia pesado e infeliz. Mas aí a gente percebe que sempre Deus age. E quando a gente vai lá em João, no capítulo 12, 31, fala que ele venceu o mal. O mal já foi derrotado. O mal não tem poder sobre as nossas vidas. E o que eu creio, o que eu falo na minha vida quando enfrento situações que o mal fica ali, te infernizando? Senhor é maior. Deus é maior de qualquer problema do mal. E a gente tem que, assim, o problema é do outro, não é meu. Eu não posso carregar algo que a pessoa não está bem. Ela não está feliz, ela não está bem. E ela quer passar isso para mim, mas cabe a mim rejeitar o mal. Como diz a palavra, você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao mal, porque o mal hoje, na nossa vida, ele é apenas uma poeira, porque ele já foi derrotado. Ele é só uma poeira, ele não é nada. Quanto mais a gente tem consciência do poder do sangue de Jesus, menos a gente vai dar bola para o mal. Quanto menos bola você dá, mais ele vai espernear. Ele vai espernear, ele vai ficar enlouquecido, mas o problema é dele. Deixa ele para lá. A sua vida tem que ser do Senhor Jesus. O seu coração e a sua mente pertence ao Senhor Jesus. Não aceite seta maligna nenhuma. Não seja guiado por seta maligna. Não seja guiado por falações, por bobagem, por blasfêmias, por espírito. A pessoa pode estar até com alguma coisa espiritual. Não seja guiado. Fala, eu creio no Senhor Jesus Cristo. E no nome do Senhor Jesus, todo mal não tem poder sobre a minha vida, porque ele não pode fazer nada com a gente. Nada, absolutamente nada. Nada vai te acontecer. Ele não vai tocar um dedo em você, porque o Senhor era maior. Quando eu saí do trabalho, quando eu fui demitida, eu fiquei muito triste, chorei. Mas eu sabia que era providência divina, porque o mal não tem poder sobre a nossa vida. Às vezes ele se esperneia porque ele quer, mas ele não pode. Porque ali está o sangue do Cordeiro. E aonde tem o sangue do Cordeiro, o mal não toca. E a gente tem a promessa, a eternidade. A gente até vamos perder o nosso corpo, um dia a gente vai morrer, mas ninguém pode tomar a nossa alma. Ela pertence ao Senhor Jesus. E quanto mais consciente você tiver do poder de Deus sobre a sua vida, mais você vai viver em paz. Porque, no fundo, querem tirar a nossa paz. O ambiente enlouquecido quer nos enlouquecer também, sabia? Um ambiente tumultuado, ele quer fazer tudo para você ficar também tumultuado. Ele quer te desestabilizar. Não permita ser desestabilizado. Não permita, porque é isso que ele quer, roubar a paz. Porque essa paz ele não tem. E essa paz ninguém pode tirar da gente. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu creio, é uma coisa que na minha vida, tudo que quer nos oprimir tem que ser expulso, banido em nome de Jesus. Não aceite opressão. A opressão, ela não acontece se você sair daquele lugar, nunca mais eu estou aqui, porque isso não é o ambiente que oprime. É você que se oprime se você se permitir. O Mandela ele colocou uma coisa muito inteligente.
ele ficou 27 anos preso, num espaço minúsculo, mas ele falou, a minha alma é livre, ninguém toma ela de mim. Ninguém tira ela de mim. Vocês podem prender o meu corpo, mas não podem prender a minha alma, não pode prender o meu pensamento, porque a minha vida pertence ao Senhor. E isso ninguém tira da gente. Às vezes nós deixamos que o outro tire, nós deixamos que o outro nos desestabilize, mas a gente pode clamar ao Senhor. Como diz aqui, Hosana, Hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos agora, Senhor das alturas. Porque é o Senhor das alturas. E com Ele não há mal que prevaleça. Não há mal que prevaleça. E por último, domingo de Ramos, ele traz para a gente a mensagem mais bonita. Vamos lá em João, no capítulo 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 31. O versículo 31 é o que a gente estava falando agora. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amém? Essa é a boa notícia. O Senhor nos atraiu para Ele. Ele nos chama pelo nome e Ele enche a nossa vida com a sua presença. O Senhor nos atraiu. E quem ainda não foi atraído, falta pouco. Porque o mover do Espírito, ele passeia, ele envolve. E o mover do Espírito, ele chama a gente para Deus. E é comovente. Até o seu Evandro falou comigo, você está triste? Eu falei, não, eu estou chorosa mesmo. A presença de Deus faz a gente ficar chorosa. A gente fica boba, a gente fica em estado de graça, fica embabacada, fica assim, aérea. Parece que você tá apaixonada. É o estado de graça, é o estado de paixão. Porque você fica cheio da presença dele e é algo que não é explicado. Não é explicado, porque a paixão não se explica, né? Senão não seria paixão. Até a gente vê o Gil sente a presença de Deus, é muito bonito. Ele grita, ele canta, a presença é forte, a presença chama a nossa atenção. E é isso, o Senhor nos atrai. Seja atraído pelo Senhor. É como a palavra da pastora diz na sementeira. Não fique sob o jugo do mundo. É um jugo pesado, é um jugo opressivo, é um jogo de interesse. As pessoas são vaidosas, são possessivas, querem dominar você, querem achar que você tem que fazer o que elas querem. Não fique nesse jogo do mundo. Permaneça na presença de Deus. Seja atraído pelo Senhor. É um domingo muito especial, porque foi um domingo que o mundo reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. É um momento assim que Jesus cumpriu a profecia e ele colocou, eu, quando for levantado, eu vou atrair para mim. E somos agraciados, porque nós fomos atraídos pelo Senhor. Fomos atraídos e a vida muda completamente. A vida com o Senhor é uma vida muito, muito boa, porque o mundo, a gente tem muitas aflições, mas a gente tem bom ânimo, porque o Senhor, ele já venceu por nós. E com Cristo, somos vencedores. A gente vai com briga, confusão, tumulto, tribulação, mas a gente já sabe que já vai vencer. É algo assim, é uma questão de tempo. Você vai passar pela tribulação, mas você vai saber que o Senhor é Deus. Vai passar. E quantas outras já passaram, né? Aí a gente pode pegar o lado bom dos judeus. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu creio que o Senhor tem dado muita experiência com Ele. É uma vida de experiência com o Senhor. E isso faz com que a gente permaneça na presença dEle. Amém? E eu convido os músicos, e eu convido também quem quiser vir aqui à frente, para a gente poder orar, a gente falar com o Senhor, Senhor, se eu precisar ser humilde, Senhor, eu quero ser humilde, eu quero aprender de Ti.
ser como o Senhor, porque eu preciso ser como o Senhor. Eu quero declarar, Senhor, salva-me. Se eu estou num momento difícil, de luta, de batalha, falar, Senhor, salva-me. Senhor das alturas, venha me salvar. Se eu estou numa guerra espiritual, tem gente querendo tirar o meu couro, querendo acabar com a minha fé, querendo tirar a minha estabilidade emocional. Eu posso clamar o Senhor também. Senhor, que esse vento passe na minha vida. Senhor, tu opera com a tua mão maravilhosa de poder para que essa tempestade se acalme. E saber assim, Senhor, se eu ainda não me senti atraída pelo Senhor, se eu ainda não me senti atraído, se meu coração ainda tem alguma dificuldade, aí a gente fala que nem aquele pai que foi buscar o Senhor. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Se eu tenho dificuldade para crer, me ajuda. O Senhor se agrada de um coração que seja contrito, um coração que consegue falar a verdade com Ele. Às vezes a gente tem dificuldade para crer, mas a gente pode pedir, Senhor, me ajuda. Amém?